Clara tinha 18 anos e havia nascido sem a visão, mas sua vida era cheia de cores invisíveis, aprender a reconhecer o mundo pelos sons, texturas e cheiros, e sempre acreditou que sua deficiência não era uma fraqueza, mas uma singularidade que a tornava especial. Ela vivia em uma pequena vila ao lado da mãe, costurando e vendendo tecidos. Uma noite, enquanto voltava do mercado, Clara sentiu um silêncio estranho e frio ao seu redor. Antes que pudesse reagir, mãos ásperas a agarraram, e um pano com cheiro forte cobriu seu rosto. Quando despertou, estava em um lugar que cheirava a madeira velha e cigarro, sua cabeça doía, e havia vozes masculinas conversando perto. Essa vai render uma boa grana, ainda é jovem, e ninguém vai sentir falta dela, disse uma voz grave. Melhor levar logo pro Corvo, ele sabe o que fazer com essas meninas, respondeu outra. Clara sentiu um nó no estômago. Ela havia sido sequestrada e, pelo tom das vozes, estava sendo vendida como mercadoria. Suas mãos estavam amarradas, mas sua mente era ágil. Começou a prestar atenção aos sons ao redor, tentando formar um mapa mental. Horas depois, foi jogada em uma carroça e levada até o Corvo, um homem temido na região por comandar um bordel clandestino. O lugar era silencioso quando Clara foi conduzida ao cômodo principal, onde o Corvo a esperava. Seus passos eram hesitantes, os braços presos por cordas, e o som dos sapatos finos no chão de madeira ecoava como um lamento. Ela sentia o ar denso, carregado de cigarros e algo mais sombrio que não podia nomear. Sentado em uma poltrona de couro, o Corvo a observava com olhos escuros e inquisitivos. Ele era um homem alto, de cabelos negros e barba bem aparada, com um ar de elegância perigosa. Sua presença preenchia o ambiente, imponente e calculadamente sedutora. Esta é a garota de que falei, chefe, uma beleza rara, disse um dos homens, empurrando Clara à frente. Clara mordeu o pano que amordaçava sua boca, tentando não deixar o desespero transparecer. Ela não podia ver, mas sentia o peso do olhar dele, frio e avaliador. Deixe-me ver, disse o Corvo, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina. Ele se levantou e caminhou até Clara, com um movimento ágil, puxou a mordaça e desfez as cordas que prendiam seus pulsos. Assim que suas mãos ficaram livres, Clara agiu por instinto, girou sobre os calcanhares e tentou correr, mas tropeçou em uma mesa que não conseguia enxergar. Seu coração disparou quando ouviu o som de vidro quebrando. Ele a segurou antes que ela caísse no chão. Suas mãos eram firmes, mas não brutais. Ele a puxou para perto, seus olhos captando algo que o surpreendeu. Você não consegue enxergar? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Me deixe ir, não sou útil para você, deixe-me ir. Um sorriso irônico curvou os lábios do Corvo. Útil, minha cara, beleza como a sua não precisa de utilidade. Ele segurou o queixo dela, virando seu rosto para a luz. Incrível, é quase um desperdício. Ela se afastou, mas ele a observava como quem avalia um diamante raro. Algo na fragilidade dela o intrigava, uma vulnerabilidade que nenhuma outra das mulheres que passavam por ele exibia. Se eu não comprar você, há outros que vão querer experimentar. Ele deu um passo para trás, cruzando os braços, e confie em mim, eles não serão tão gentis quanto eu. Gentil, Clara rebateu com amargura, é assim que chama isso. O Corvo soltou uma risada baixa, o som ressoando como uma melodia perversa. Talvez gentileza não seja a palavra certa, mas, pelo menos comigo, você terá segurança. Ele olhou para os homens na sala, fechado. Ela é minha agora, pode levar para o meu quarto. Clara em pânico gritou, o que fará comigo? Corvo com um olhar enigmático apenas sorriu. Capítulo 2 – O quarto da espera. Clara estava sozinha no quarto, seus olhos perdidos na escuridão, embora não pudesse enxergar nada. O medo a envolvia como uma segunda pele, e sua respiração acelerada parecia ecoar pelas paredes vazias. As cordas, que antes prendiam seus pulsos, estavam agora jogadas no chão, e a mordaça havia sido retirada, mas a sensação de aprisionamento nunca foi tão intensa. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, o Corvo viria.
O som de seus passos naquele corredor largo ainda ressoava em sua mente. A cada instante, o coração dela batia mais forte. O quarto era silencioso, com apenas o som de sua respiração e o farfalhar das cortinas ao vento. Ela tentava se concentrar, ouvir os mínimos sons ao redor, mas não havia nada que pudesse fazer para evitar o que se aproximava. Clara tinha um pressentimento, uma sensação de que o corvo sabia algo que ela ainda não conseguia entender. O corvo, o homem que comprou sua liberdade. Ele sabia como jogar o jogo, sabia manipular os sentimentos e os desejos de quem estava à sua mercê. O problema era que ela não queria ser mais uma de suas mercadorias, não queria que sua beleza fosse usada para satisfazer os desejos de outros. Mas a escolha não parecia estar mais ao seu alcance. O silêncio foi interrompido por uma porta que se abriu lentamente. Clara ouviu o som de passos firmes se aproximando, e seu corpo enrijeceu. Ela não sabia o que esperar, mas o medo a consumia a cada segundo. Quando ele entrou, a atmosfera no quarto parecia mudar, como se o próprio ar fosse mais denso. O corvo estava ali, parado na porta, observando-a. Você está com medo? Perguntou ele, a voz suave, mas carregada de um poder que Clara não podia ignorar. Ela não respondeu. O corvo deu alguns passos na direção dela, e, sem dizer mais nada, se aproximou. Clara sentiu o calor de sua presença, o peso de seu olhar. Ela tentava, em vão, recuar, mas o quarto estava pequeno demais para escapar dele. Ele se aproximou mais dela, os passos silenciosos, quase como se quisesse evitar interromper a angústia que se espalhava pelo ar. Clara sentiu o calor dele perto, e o coração dela disparou ainda mais. A presença dele era imensa, preenchendo o espaço com uma tensão que ela não conseguia evitar. Sem dizer uma palavra, o corvo parou ao lado da cama onde Clara estava. Ele a observava com um olhar penetrante, como se tentasse decifrar os sentimentos que ela escondia atrás das lágrimas. Mas, ao invés de agir com violência ou frieza, ele parecia curioso, como se a dor dela fosse algo que ele quisesse entender, ou talvez até saborear. Por que chora? Sua voz baixa e intrigante cortou o silêncio. Clara soluçou, sentindo o peso esmagador da presença dele. O medo crescia dentro dela, uma onda incontrolável que a fazia tremer da cabeça aos pés. Ele parecia gostar de seu desespero, como um predador que se deliciava com a vulnerabilidade de sua presa. É melhor ficar comigo do que com eles, continuou ele, a voz calma, mas carregada de algo perigoso. Clara não respondeu. Apenas engoliu o soluço, apertando os punhos em um esforço inútil de se proteger. O silêncio se estendeu por alguns segundos antes de o corvo inclinar ligeiramente a cabeça, como se estivesse avaliando a próxima jogada. Você já esteve na cama com um homem? Perguntou ele, a voz soando como uma lâmina afiada atravessando o ar. Clara sentiu o corpo todo endurecer com a pergunta. As lágrimas quentes desceram por seu rosto enquanto ela balançava a cabeça de forma quase imperceptível. Finalmente, com a voz quebrada pelo desespero, ela respondeu. Não, nunca estive. Ele a olhou por mais alguns instantes, seu rosto permanecendo impassível. Interessante, murmurou ele, o canto dos lábios curvando-se levemente em um sorriso quase cruel. Então você ainda não conhece o prazer, ou a dor. Clara se encolheu ainda mais, como se quisesse desaparecer. A ideia de estar à mercê dele, de ser explorada daquela forma, era insuportável. E, finalmente, as palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse contê-las. Por favor, não faz isso comigo, implorou, a voz embargada pelo medo. O corvo parou por um instante, como se a súplica dela o tivesse atingido de alguma forma. Ele inclinou a cabeça novamente, avaliando-a como se estivesse decidindo o próximo movimento. Ele deu um passo à frente, abaixando-se até que seus olhos estivessem no nível dela, tão perto que Clara podia sentir a respiração dele. Eu não sou como eles, Clara, disse ele, suavemente, mas ainda assim com uma intensidade que a fez estremecer. Clara não respondeu, apenas continuou a chorar silenciosamente, o rosto molhado de lágrimas. Ele ficou ali por mais alguns segundos, apenas observando, antes de se afastar um pouco, ainda mantendo aquele olhar que parecia ver tudo.
Não vou fazer nada que você não possa suportar, ele disse, enigmaticamente. Mas você precisa entender, não há escapatória. Ele se ergueu, caminhando em direção à porta, mas parou antes de sair. Virando-se ligeiramente, ele lançou mais uma frase no ar, carregada de algo que Clara não sabia se era uma promessa ou uma ameaça. Amanhã será diferente. A luz fraca da manhã infiltrava-se pelas frestas da janela, lançando sombras suaves pelo quarto. O corvo abriu a porta sem pressa, os olhos imediatamente pousando na figura encolhida no chão. Clara estava ali, os joelhos dobrados contra o peito, os braços abraçando as próprias pernas como se quisesse desaparecer. Ele arqueou uma sobrancelha, fechando a porta atrás de si. Por que não deitou na cama? Perguntou, a voz carregada de curiosidade, mas sem real preocupação. Clara ergueu levemente o rosto na direção dele. Sua expressão estava cansada, as olheiras fundas entregando a noite sem descanso. Não encontrei a cama, ela confessou, em um sussurro. Mas, mesmo que tivesse encontrado, eu não teria conseguido dormir. O corvo a observou por um instante, avaliando sua resposta. Ela parecia ainda menor ali, no chão, frágil como um pássaro ferido. Mas havia algo nela que o intrigava mais do que a fragilidade. Está com fome? Perguntou. Clara hesitou antes de responder, mas, por fim, assentiu levemente. Sim. Ele soltou um suspiro quase imperceptível e se virou em direção à porta. Vou buscar comida para você. E também trouxe algumas roupas, disse, casualmente. Enquanto isso, vá tomar banho. Clara ergueu o rosto um pouco mais, surpresa. Banho? Sim. Você precisa, disse ele, e um leve toque de humor cruzou sua voz. Vem, eu te guio até lá. Ela hesitou, mas não tinha escolha. Com passos incertos, levantou-se, e ele se aproximou, segurando seu braço com firmeza, mas sem brutalidade. Conduziu-a pelo quarto até o banheiro, parando na porta. Aqui está a pia, disse, pegando sua mão e guiando-a até a superfície fria de mármore. O chuveiro está logo à frente. Toalhas à direita. Sabonete e shampoo na prateleira. Clara assentiu, tentando gravar mentalmente cada posição. O corvo então sorriu, e perguntou, quer que eu te banhe? Ela se encolheu levemente, mas respondeu rápido, tentando manter a firmeza na voz. Não. Ele soltou uma risada baixa, satisfeita, e se afastou um pouco. Como quiser. Clara fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Abriu a torneira do chuveiro e esperou até a água ficar morna antes de entrar. Assim que a água quente escorreu por seu corpo, um suspiro aliviado escapou de seus lábios. Ela queria se sentir limpa. Queria apagar a sensação de medo que impregnava sua pele. Do lado de fora, o corvo caminhou até a cama e se sentou, cruzando os braços enquanto esperava. Seus olhos, naturalmente curiosos, pousaram na porta entreaberta do banheiro. O vidro do box embaçado revelava apenas silhuetas, mas isso bastava. Ele observava a forma delicada de Clara, os contornos suaves de seu corpo, os movimentos hesitantes como se até mesmo a água a intimidasse. Ela era linda. Não apenas de um jeito óbvio, mas de um jeito que o prendia. Como algo que deveria ser intocado, mas que estava ali, ao seu alcance. Ele inclinou a cabeça, os olhos afiados acompanhando cada movimento dela através da névoa do vidro. Ela saiu do banho envolta em uma toalha fina, os cabelos ainda úmidos pingando sobre os ombros. O vapor da porta entreaberta misturando-se ao ar frio do quarto. Ela permaneceu, incerta de se vestir com ele no quarto. Ele a observou por um instante, os olhos analisando a forma delicada do seu corpo, ainda escondido sob o tecido toalha. Vista-se, disse ele, entregando as roupas, estão limpas. Clara lentamente, pegou as peças sem jeito. Sentia-te exposta vulnerável. Sentia a presença dele. Como poderia se trocar sabendo que ele estava observando? O corvo percebeu sua hesitação e, pela primeira vez, agiu de maneira diferente do que normalmente faria. Ele se aproximou,
mas não para forçá-la. Com uma paciência que surpreendia até a si mesmo, pegou as roupas das suas mãos. Eu te ajudo. Clara encolheu os ombros, queimando de vergonha. Ele soltou um suspiro baixo quando soltou a toalha e viu seu corpo nu. Ele então mandou que levantasse os braços e vestiu a blusa. Com os lábios trêmulos, Clara puxou o tecido com cuidado, ajustando-o aos ombros. A cada toque breve, ela se encolhia, e ele sentia isso. Mas, mesmo sendo um homem acostumado a não se importar com sentimentos alheios, algo dentro dele se recusava a tocar nela de uma forma que a quebraria ainda mais. A cegueira dela o incomodava de um jeito que ele não sabia explicar. Ela era frágil. Assustada. Diferente das outras mulheres que já haviam passado por suas mãos. E, por mais que sua mente lhe dissesse que ele poderia ter o que quisesse, sempre que quisesse, algo o impedia. Ele não conseguiria tocá-la à força. Não ela. Não dessa forma. O corvo respirou fundo, fechando os olhos por um momento, controlando o seu desejo, terminou de vesti-la e saiu. Corvo retornou trazendo comida, e então. Depois de se vestir, Clara se sentou na cama, sentindo o colchão macio sob seus dedos enquanto o cheiro da comida fresca chegava até ela. Seu estômago roncou baixinho, e ela hesitou por um instante antes de começar a comer. O corvo ficou em silêncio, apenas observando-a. O jeito como ela segurava os talheres com delicadeza, como se estivesse acostumada a calcular cada movimento, fez algo dentro dele se revirar. Ela não sabia onde estava. Não sabia quem ele realmente era. E, ainda assim, sentia medo. Ele não disse mais nada. Apenas se afastou, pegando o casaco sobre a cadeira e seguindo até a porta. Termine de comer. Eu volto depois, disse, antes de sair e fechar a porta atrás de si. O silêncio preencheu o quarto, e Clara soltou um suspiro longo, permitindo-se relaxar um pouco. Mas a sensação de estar sozinha não durou muito. Minutos depois, a porta se abriu novamente, e passos firmes ecoaram pelo quarto. Bom dia, docinho, disse uma voz feminina, carregada de uma ironia que Clara não soube interpretar de imediato. Ela se encolheu instintivamente. Quem é você? Perguntou, apertando os lençóis em suas mãos. A mulher soltou um riso curto. Judite. Eu cuido das coisas por aqui. Arrumo os quartos depois que o corvo termina com as meninas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O jeito casual com que aquela mulher falava. Como se fosse algo rotineiro. Como se fosse um trabalho qualquer. Judite andou pelo quarto, recolhendo algumas coisas e, por fim, puxou os lençóis da cama. Foi quando ela parou. Clara não podia ver sua expressão, mas sentiu o ar ao seu redor mudar. Ora, murmurou Judite, e sua voz agora soava diferente. Mais afiada. Nenhuma mancha no lençol. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara. Ele não fez nada com você? Perguntou Judite. Não, respondeu Clara. Isso é novidade, disse Judite batendo a porta e saindo. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração tranquila de Clara, que finalmente havia sucumbido ao cansaço e adormecido. O tempo passou, e o sol já estava alto no céu quando a porta se abriu lentamente sem fazer barulho. O rangido leve foi o suficiente para despertá-la. Seus sentidos, sempre atentos, captaram a mudança no ambiente. Quem está aí? Perguntou, a voz sonolenta, mas carregada de cautela. Nenhuma resposta. Clara se sentou devagar, tentando ouvir melhor. O ar parecia diferente. Foi quando sentiu o colchão afundar sob o peso de alguém que subia na cama. Seu coração disparou. Antes que pudesse reagir, sentiu um corpo pesado sobre o seu. Mãos rudes seguraram seus braços, imobilizando-a. Me falaram que o corvo ainda não fez nada com você, disse a voz masculina carregada de desprezo e desejo cruel. Então vou fazer antes dele. O pânico tomou conta de Clara instantaneamente. Não! Gritou, se debatendo com todas as forças. Socorro! Ela gritou novamente, a voz desesperada ecoando pelo quarto. Suas unhas cravaram na pele do invasor, mas ele riu, segurando-a com ainda mais força.
Do lado de fora no corredor, o corvo estava voltando quando ouviu os gritos. Seu sangue gelou por um segundo antes de ser tomado por uma fúria avassaladora. Ele correu. A porta do quarto foi aberta com violência, batendo contra a parede. O que viu fez sua visão escurecer de ódio. O homem estava sobre Clara, prendendo-a contra a cama, enquanto ela se debatia em pânico absoluto. Sem pensar duas vezes, o corvo sacou sua arma e apontou. Filho da puta! O tiro ecoou pelo quarto. O invasor gritou de dor ao ser atingido na perna, rolando para o lado enquanto segurava o ferimento. O sangue manchou o chão imediatamente. Clara se encolheu contra a cabeceira da cama, ofegante, ainda tremendo de medo. O corvo avançou lentamente até o homem caído, os olhos frios como gelo. O próximo vai ser na cabeça, disse com uma calma assustadora. O homem arfou de dor, tentando se arrastar para longe. Foi nesse momento que entraram no quarto. Os homens do corvo, alertados pelo disparo. O corvo não desviou o olhar do invasor. Levem ele daqui, ordenou, a voz carregada de uma ira silenciosa. Façam o que quiserem, mas ele não sai vivo. Os capangas trocaram olhares e sorriram de forma sombria antes de arrastarem o homem para fora, ignorando seus gritos de súplica. Assim que ficaram sozinhos, o corvo guardou a arma e se virou para Clara. Ela estava encolhida, os joelhos dobrados contra o peito, tremendo. Então, para sua surpresa, ela se moveu rapidamente, os braços frágeis envolvendo seu torso. Clara o abraçou. Já passou, murmurou sua voz rouca, mas de um jeito inesperadamente suave. Clara não respondeu, apenas agarrou-se a ele como se sua vida dependesse disso. E por um momento, o corvo permitiu que ela fizesse isso. Clara sentiu seu corpo amolecer contra o dele conforme os soluços iam diminuindo. O abraço dele era firme, quente, mas não opressor. Pela primeira vez, ela não sentiu que alguém queria machucá-la. Quando sua respiração finalmente ficou mais estável, ele se afastou um pouco e segurou seu rosto com delicadeza, forçando-a a encará-lo, mesmo que ela não pudesse ver. Entende agora por que eu comprei você? Sua voz era baixa, mas carregada de uma gravidade inegável. Clara mordeu o lábio, ainda tremendo. Se eu não tivesse feito isso, ele, continuou, eles teriam. Uma mulher virgem. E bonita como você é rara. E custa caro. As palavras bateram nela como um soco no estômago. Me leva para minha mãe, por favor, implorou, a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer resposta. Sua mãe te vendeu. Clara congelou. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões como se tivesse sido atingida fisicamente. O quê? Sussurrou a voz quase inaudível. O corvo suspirou, segurando os ombros dela. Sei que está em choque, mas é a verdade. Sua mãe te entregou para os homens que te trouxeram até mim. Eles queriam que eu te colocasse no bordel. Clara balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não, não pode ser. Mas é, ele disse, implacável. E enquanto você for virgem, estará em mais perigo. Ela sentiu o mundo girar. Como poderia ser verdade? Sua mãe jamais faria isso com ela, faria? As lágrimas voltaram aos seus olhos. Alguém já perguntou se eu fiz sexo com você? Ele perguntou de repente. Clara hesitou. Sim, uma mulher chamada Judite. O corvo xingou baixinho. Desgraçada. Clara estremeceu. O que vai fazer com ela? Nada. Ainda não. Ele suspirou pesadamente, e seu tom se tornou mais calculista. Mas preciso que minta. Preciso que diga que eu fiz. Clara arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. O quê? Ele não esperou sua reação. Pegou um canivete no bolso e fez um corte superficial no próprio braço. O sangue escorreu, e ele o deixou pingar no lençol. E disse: vou manchar o lençol de sangue e quando ela perguntar novamente você dirá que sim. Agora vai para o banheiro, ordenou. E só saia de lá quando eu disser. Continua no próximo capítulo. Clara hesitou, mas a urgência na voz dele a fez obedecer. Ela entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si, e ficou ali, o coração batendo forte, os pensamentos girando sem parar. Então depois de um tempo, ouviu a porta do quarto se abrir. Passos. Uma voz feminina. Depois, o som dos dois se beijando. Clara apertou os punhos contra os lábios para conter a náusea. O beijo se transformou em algo mais intenso. Então, os gemidos começaram. A mulher suspirava e gritava, o som preenchendo o quarto de maneira vergonhosa. Clara queria tampar os ouvidos. Queria desaparecer. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, tudo ficou em silêncio. A porta foi aberta e fechada.
O corvo voltou. Clara quase pulou quando sentiu a mão dele segurar seu braço. Vem, ele disse. Ela engoliu em seco e o seguiu. Tira a roupa e deita na cama, ele ordenou. A voz firme. Daqui a pouco Judite vai entrar, e você vai dizer que eu fiz sexo com você. Clara sentiu o sangue gelar. Mas sabia que não tinha escolha. Pouco tempo depois, a porta se abriu sem cerimônia. Judite entrou, os passos firmes ecoando pelo chão de madeira. Clara permaneceu imóvel na cama, sentindo o próprio corpo rígido de tensão. Ela ouviu a mulher se aproximar e, logo em seguida, sentiu o peso de um olhar avaliador sobre si. Judite se aproximou o suficiente para tocar no lençol. O silêncio se prolongou por um momento incômodo antes que a mulher soltasse um riso curto e satisfeito. Vejo que ele fez o serviço. Clara engoliu em seco, lutando contra a repulsa que crescia em seu peito. Sim, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Judite pareceu satisfeita com a resposta e, sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto, fechando atrás de si. De seus pulmões, como se tivesse segurado a respiração o tempo todo. Ela puxou os lençóis para cobrir o próprio corpo e se encolheu, tentando acalmar os batimentos frenéticos de seu coração. O corvo tinha feito tudo aquilo para protegê-la. Mas até quando essa proteção duraria? E, no fundo, uma pergunta ainda mais aterrorizante se formava em sua mente. Ele realmente queria protegê-la, ou apenas reivindicá-la para si? O corvo voltou para o quarto pouco depois que Judite saiu. Clara, ainda deitada, se sobressaltou ao ouvir a porta se abrir, o coração disparando. Sou eu, e disse ele, a voz baixa, mas firme. Ela relaxou um pouco, embora a presença dele ainda fosse avassaladora. Ele se aproximou da cama, e Clara sentiu o colchão afundar levemente quando ele se sentou ao seu lado. Venha, disse ele calmamente. Vou vestir sua roupa. Clara hesitou, o rosto queimando de vergonha, mas, no fundo, sabia que não fazia sentido resistir. Não era a primeira vez que ficava despida na frente dele. Ainda assim, sentiu-se vulnerável ao se mover devagar, permitindo que ele a ajudasse. O corvo pegou as roupas que havia deixado para ela antes e começou a vesti-la com paciência. A respiração dele estava pesada. Clara podia sentir o esforço que ele fazia para se controlar, para não tocá-la mais do que o necessário. Os dedos dele roçavam sua pele às vezes, quentes, firmes, mas não invasivos. Era estranho. Ele era um homem perigoso, cruel, capaz de matar sem piscar. Mas, com ela, havia algo diferente. Como se estivesse lutando contra si mesmo. Quando terminou, ele soltou um longo suspiro e se afastou. Vamos sair um pouco. Clara franziu a testa. Para onde? Para o jardim. Talvez o ar fresco te faça bem. Ela não esperava isso. Por um momento, pensou em recusar, mas a ideia de sair daquele quarto sufocante parecia boa demais para ser ignorada. Está bem, disse, hesitante. O corvo segurou seu braço com delicadeza e a guiou para fora do quarto. O jardim era silencioso, exceto pelo som suave do vento e dos poucos pássaros que pousavam por ali. O cheiro da grama e das flores preencheu os sentidos de Clara, e ela respirou fundo, sentindo-se, pela primeira vez, um pouco menos sufocada. Eles caminharam por um tempo sem falar. O corvo parecia tranquilo, e Clara não sabia se isso era bom ou ruim. Então, ela tomou coragem. Você vai fazer aquilo comigo? Perguntou de repente, sua voz saindo mais baixa do que queria. Ele parou de andar. Aquilo. Ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Ela sentiu seu rosto corar violentamente. O que você fez com aquela mulher no quarto? Murmurou, quase se arrependendo da pergunta. O silêncio se alongou entre eles. Então, o corvo sorriu de leve, como se achasse graça da hesitação dela. Você quer? Perguntou simplesmente. Clara prendeu a respiração. Não esperava que ele devolvesse a pergunta assim. Ela ficou calada, incapaz de responder.
O corvo inclinou-se ligeiramente para mais perto dela. Só farei se você pedir. O coração de Clara bateu forte no peito. As palavras dele ecoaram em sua mente, e ela percebeu que não sabia mais distinguir o que era medo, e o que era outra coisa. Ele a estava provocando. Mas, no fundo, sabia que falava sério. O corvo podia ter muitos defeitos, mas não era um mentiroso. Ela engoliu em seco e desviou o rosto. Quero voltar para o quarto, disse rapidamente. O corvo riu baixinho, um som rouco e divertido. Como quiser. Ele pegou sua mão e a guiou de volta. E, pela primeira vez, Clara se perguntou se o verdadeiro perigo não era ele. Mas sim o que ele fazia ela sentir. A noite avançou silenciosa, mas o sono de Clara era leve, inquieto. Ela acordava a cada som, o coração disparado, sempre esperando o pior. Mas toda vez que se virava na cama, tentando sentir qualquer movimento ao redor, o corvo ainda estava lá. Imóvel. Sentado na poltrona. Vigiando. Quando a madrugada já ia alta, ela se mexeu mais uma vez, e então ouviu a voz dele, baixa no escuro. Você não consegue dormir, não é? Clara apertou o cobertor contra o peito. Não, admitiu, sua voz um sussurro. O silêncio caiu sobre eles novamente, até que o corvo suspirou e se levantou. O som dos passos dele no chão ecoou no quarto, e, antes que ela pudesse reagir, sentiu o colchão afundar ao seu lado. Ele estava deitado ali. Ao lado dela. O que você está fazendo? Perguntou, tensa. Tentando te fazer dormir. E de que jeito isso vai me ajudar? O corvo sorriu, e Clara sentiu a cama se mover quando ele virou o rosto na direção dela. Porque eu estou aqui, ele disse simplesmente. E nada vai te machucar enquanto eu estiver. Ela apertou os olhos fechados, sem saber como reagir. Era insano. Era errado. Mas, de alguma forma, a presença dele era segura. Ela odiava admitir isso. Eu não entendo você, murmurou. Ele riu baixo. Isso é bom. Por quê? Porque se entendesse, teria mais medo de mim. Clara sentiu um calafrio. O corvo não se mexeu. Ele apenas ficou ali, deitado ao seu lado, sem ultrapassar a distância entre eles. E, no meio daquele silêncio, daquela confusão de sentimentos, Clara finalmente dormiu. Clara acordou com o calor de um corpo próximo demais ao seu. Por um momento, seu coração disparou em pânico. Mas então sentiu a respiração lenta e controlada ao seu lado. O corvo ainda estava ali. Ele não a tocava, mas sua presença era avassaladora. Ela virou levemente o rosto na direção dele, sentindo o colchão afundado sob seu peso. Está acordada? A voz dele veio rouca, carregada de sono. Clara hesitou antes de responder. Sim. Silêncio. O corvo suspirou, passando uma das mãos pelo rosto. Dormiu bem? Clara não sabia como responder. Porque sim, havia dormido melhor do que esperava. Melhor do que em qualquer outra noite desde que fora levada para aquele lugar. Mas admitir isso parecia errado. Então, ela apenas disse. Acho que sim. O corvo se virou na cama, apoiando um braço sob a cabeça. Viu? Eu disse que nada ia te acontecer comigo aqui. Clara engoliu em seco. Por que está fazendo isso? Ele ficou em silêncio por um tempo, como se considerasse sua resposta. Não sei, admitiu por fim. Ela franziu a testa. Como assim, não sabe? O corvo soltou um riso baixo, mas sem humor. Eu deveria apenas ter feito o que todos esperavam. Pegado o que comprei e seguido em frente. Clara sentiu um arrepio. Mas você não fez. Não. Por quê? Dessa vez, ele não respondeu. Em vez disso, se levantou da cama e caminhou até a porta. Se arrume, disse, mudando de assunto abruptamente. Vamos sair um pouco. Clara piscou, confusa. Sair?
O corvo virou o rosto para ela, um meio sorriso nos lábios. Você precisa sentir o sol na pele de vez em quando. Clara sentiu o calor do sol em sua pele assim que saiu para o jardim. O cheiro das flores, o vento leve tocando seu rosto. Era quase possível esquecer onde estava. Quase. O corvo caminhava ao lado dela em silêncio, guiando-a pelo caminho de pedras. Você gosta de jardins? Ele perguntou de repente. Clara hesitou antes de responder. Eu gosto da sensação. Do cheiro. O corvo observou enquanto ela passava os dedos por uma flor, explorando suas pétalas delicadamente. Havia algo fascinante nela, na forma como sentia o mundo ao seu redor sem nunca vê-lo. Você tinha um jardim na sua casa? Clara travou. Minha casa. A palavra soou estranha em sua boca. Ela não tinha mais uma casa. Não depois do que sua mãe fez. O corvo percebeu a mudança na respiração dela e tocou levemente seu braço. Não precisa responder. Ela apertou os lábios. Por que ele fazia isso? Por que fingia se importar? Por que você me trouxe aqui? Ela perguntou, virando-se na direção dele. Ele sorriu de lado. Porque achei que gostaria. Você não é assim, ela rebateu. Você não é um homem bom. O sorriso do corvo cresceu. E quem disse que estou sendo bom? Clara sentiu um arrepio na nuca. Ela não sabia o que ele queria. Não sabia o que esperar. E, isso a deixava mais aflita. Clara sentia o cheiro das flores ao seu redor, mas não conseguia relaxar. Não com o corvo tão próximo, observando cada movimento seu. Ele não a tocava, mas sua presença era sufocante, intensa. Ela respirou fundo. Eu posso andar sozinha? O corvo arqueou a sobrancelha. Você quer? Clara hesitou. Sim. Ele soltou um pequeno suspiro, mas soltou seu braço. Certo. Ela deu um passo à frente, os sentidos alertas. O chão de pedra sob os pés, a brisa contra a pele. Por um momento, sentiu que poderia esquecer onde estava. Mas então, depois de poucos passos, tropeçou. Antes que pudesse cair, mãos firmes a seguraram. O corvo. Está vendo? A voz dele veio baixa contra seu ouvido. Você precisa de mim. Clara engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Ela queria negar. Mas, naquele momento, odiava admitir que ele estava certo. Ele a segurava com firmeza, mas sem machucar. Era isso que a assustava. O corvo não era como os outros. Ele não a forçava. Ele esperava que ela fosse até ele. E, de alguma forma, isso era ainda mais perigoso. Clara sentiu o aperto firme das mãos do corvo em sua cintura, impedindo-a de cair. O coração dela batia tão rápido que era como se ele pudesse ouvi-lo. Ela queria se afastar. Queria gritar que não precisava dele. Mas sabia que estaria mentindo. Você está bem? A voz dele veio baixa, perto demais. Clara respirou fundo. Sim. Ele hesitou por um momento, depois soltou sua cintura devagar, como se testasse se ela conseguiria ficar de pé sozinha. Se quiser continuar andando, eu deixo, ele disse. Mas estarei aqui caso precise. Clara apertou os punhos. Por que você se importa? O corvo riu baixo. Eu não disse que me importo. Então por que não me obrigou a fazer o que todos esperavam? O silêncio se estendeu entre eles. Clara não podia ver sua expressão, mas sentia que ele a observava de um jeito intenso, quase perigoso. Então, ele disse algo que fez seu estômago revirar. Porque eu quero que você peça. Clara estremeceu. Isso nunca vai acontecer. O corvo sorriu. Vamos ver. Clara estremeceu. Isso nunca vai acontecer. O corvo sorriu. Vamos ver. Um arrepio percorreu sua pele. Ele estava brincando, testando seus limites. E o pior.
uma parte dela começava a entender o jogo, o que era aterrorizante. O coração de Clara martelava no peito. O corvo a provocava, consciente de que sua fragilidade o afetava de uma maneira que nenhum outro homem ali perceberia. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Se espera que eu peça, vai esperar para sempre. O corvo riu baixinho. Será? Clara franziu a testa. Você fala como se tivesse certeza. Ele deu um passo mais perto, os dedos dele roçando seu braço. Entendo o medo nos seus gestos, sussurrou. Mas percebo algo mais. Clara enrijeceu. Você não sabe nada sobre mim. Sei que nunca esteve com um homem, que foi traída pela própria mãe. E, apesar do medo, está curiosa sobre mim. Ela sentiu a respiração falhar. Ele estava certo? Mordendo o lábio, negou com a cabeça. Você quer me confundir. O corvo sorriu, divertido. Talvez. Então, ele disse algo que fez um arrepio subir pela espinha de Clara. Mas você não precisa lutar tanto contra isso. Ela deu um passo para trás. Contra o quê? Ele apenas sorriu mais. Você sabe. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. No fundo, uma parte dela reconhecia que ele estava certo, e isso a assustava mais que qualquer ameaça física. A respiração de Clara estava irregular. O corvo estava próximo demais, e suas palavras ecoavam como um sussurro perigoso. Ela não queria admitir que, de alguma forma, ele a atraía. Eu não sei do que está falando, tentou soar firme. O corvo riu. Você mente mal, passarinha. Clara franziu a testa. Passarinha? Sim. Pequena e delicada, mas há algo dentro de você que ainda não descobriu. Algo que luta contra a gaiola. Eu não sou uma prisioneira. Não. Ele inclinou a cabeça, irônico. A porta está ali. Clara sentiu um aperto no peito. Sabia que ele jogava com ela, se tentasse correr, não chegaria longe. O corvo continuou. Você não pode fugir, Clara. Mas pode escolher como viver aqui. Raiva cresceu dentro dela. E o que isso significa? Ele a observou antes de responder. Significa que, goste ou não, eu sou a única escolha que realmente tem, e não sou igual aos outros que queriam te comprar. Ela queria odiá-lo. Mas o que sentia não era ódio. Era medo. Não do que ele faria. Mas do que ele despertava dentro dela. Ela respirou fundo, tentando ignorar o arrepio que percorria sua pele. Se não é como os outros, por que me comprou? O corvo sorriu, e Clara pôde sentir o olhar dele queimando sobre ela. Eu já te disse, sua voz veio baixa, quase sedutora. Para protegê-la. Clara riu sem humor. Me proteger? Isso aqui ainda é um bordel. Ele se aproximou mais. Sim. Mas ninguém mais vai tocar em você. Ela sentiu o estômago revirar. E por quê? O corvo ergueu a mão e, por um instante, Clara pensou que ele fosse tocá-la. Mas seus dedos apenas pairaram perto de seu rosto, sem encostar. Porque você é minha. O coração de Clara deu um salto. Eu nunca serei sua. O corvo sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Ele sabia que mexia com ela, estava se divertindo com isso. Então se aproximou dela, roçou os lábios nós dela. Clara deu um suspiro. Ele perguntou, quer que eu te beije? Ela ficou em silêncio, os pensamentos embaralhados, a respiração presa no peito. Então ele sussurrou, os lábios roçando nos dela. Diga que sim. O coração de Clara disparou. Ela sentia o calor da respiração dele, o peso do momento a deixando à beira de um abismo desconhecido. Ele a abraçou, a voz deslizando pelo seu ouvido como uma carícia. Me peça para te beijar. O corpo de Clara enrijeceu. Ela não conseguia se mover, apenas sentir, o toque sutil, a tensão no ar, a promessa escondida nas palavras dele. O medo e o desejo se entrelaçavam,
puxando-a para um lugar que ela não sabia se deveria explorar. O toque suave dos lábios dele contra os seus a fez estremecer. Ele não a beijou de verdade, apenas a manteve ali, no limite, testando, esperando. Me peça, ele repetiu, a voz ainda baixa, mas agora carregada de algo diferente. Não era apenas provocação. Havia um traço de vulnerabilidade que Clara não esperava dele. Seu coração martelava contra as costelas. Ela queria falar, queria se entregar, mas as palavras estavam presas na garganta, sufocadas pelo peso da hesitação. Quando finalmente encontrou coragem para abrir a boca, uma voz estridente rompeu o momento. Corvo. Judite apareceu na porta, ofegante. O Sr. Souza chegou. A tensão foi quebrada como vidro estilhaçado. Corvo se afastou um pouco, a expressão mudando num instante. Ele fechou os olhos por um segundo, como se tentasse recuperar o controle, antes de se virar para Judite. O que ele quer? Ouviu falar da garota nova e quer negociar. Clara sentiu um arrepio gelado na espinha. Continua no próximo capítulo, se inscreve no canal para continuar acompanhando essa história de amor. Corvo encarou Judite por um instante antes de soltar um suspiro exasperado. Diz para ele que não. Ela não está disponível. Judite hesitou, cruzando os braços como se ponderasse se deveria insistir. Ele não vai aceitar um não, Corvo. Disse que precisa falar com você. Os olhos de Corvo se estreitaram, a expressão fechada. Ele desviou o olhar por um segundo, como se já previsse onde aquela conversa ia terminar. Então, respirou fundo e se voltou para Clara. Judite, leva ela pro quarto. Eu resolvo isso. O tom não deixava espaço para discussão. Clara sentiu Judite tocar seu braço com delicadeza. Vem, menina. Clara hesitou, mas acabou cedendo ao toque. Conforme subiam as escadas, ela percebeu que Judite estava inquieta. O silêncio dela falava mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Corvo se afastava com passos firmes até encontrar o tal Souza. O Sr. Souza estava à vontade no salão principal, reclinado em um dos sofás de couro. Segurava uma taça de conhaque, girando o líquido entre os dedos como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando o Corvo se aproximou, um sorriso quase cortês surgiu em seu rosto. Corvo, saudou, sem se levantar. Vamos direto ao ponto. Ouvi dizer que tem uma garota nova aqui. Corvo cruzou os braços, encarando-o. E Souza tomou um gole do conhaque antes de continuar, escolhendo bem as palavras. Quero ela. Estou disposto a pagar muito bem. O salão pareceu mais frio de repente. O silêncio entre os dois se alongou, pesado. Corvo manteve a postura rígida, o rosto impassível. Por enquanto, ela não está disponível. Souza ergueu uma sobrancelha, surpreso. Então, inclinou levemente a cabeça para o lado, um sorriso rasteiro se formando em seus lábios. Ah, entendo, disse, um brilho de malícia no olhar. Você quer se divertir mais um pouco. Deu um gole lento no conhaque antes de acrescentar. Mas não vá tirar todo o mel da garota, Corvo. Deixe um pouco para mim. O sorriso dele se alargou, como se estivesse se divertindo com a própria provocação. Corvo não sorriu. Não piscou. Apenas o encarou por um longo momento, e algo na intensidade de seu olhar fez o sorriso de Souza vacilar por um segundo. Então, Corvo inclinou-se ligeiramente para frente, sua voz saindo baixa, mas carregada de algo perigoso. Ela não está disponível, repetiu, sem desviar os olhos. A tensão no ar era visível. Souza soltou um riso abafado, balançando a cabeça. Você sempre foi um enigma, Corvo. Com calma, terminou seu conhaque, repousou a taça sobre a mesa e se levantou. Mas se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Sem esperar resposta, virou-se e saiu. Corvo ficou parado ali, os punhos cerrados. Ele sabia que aquilo não terminaria ali. No quarto, Clara sentou-se na cama, sentindo o colchão ceder sob seu peso.
Ela estava inquieta. O coração ainda batia rápido, e não apenas pelo que acontecerá com Corvo minutos antes. Algo no tom dele quando recusou o cliente a deixou intrigada. Judite, murmurou, virando o rosto na direção dela. Quem é esse Sr. Souza? Judite soltou um suspiro antes de responder. Um homem muito rico. Cliente antigo do bordel. Fez uma pausa, como se ponderasse se deveria continuar. E pelo visto, quer pagar uma fortuna por você. Clara não precisava enxergar para saber que aquilo significava problemas. Clara passou a mão pelos lençóis macios da cama, tentando acalmar a agitação dentro de si. Mas a inquietação só crescia. E Corvo? Perguntou em voz baixa. Judite suspirou pesadamente. Tá lá embaixo, lidando com Souza. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara sentiu o colchão se mexer quando Judite se levantou. Ele vai te proteger, disse, como se tentasse convencer a si mesma tanto quanto a Clara. A porta se abriu de repente, e Clara se sobressaltou. Mas antes que pudesse dizer algo, reconheceu o som dos passos entrando no quarto. Corvo. O cheiro dele, uma mistura de tabaco e algo amadeirado, preencheu o espaço. Judite não disse nada, apenas murmurou algo como vou deixar vocês e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio entre eles era pesado. Clara ouviu Corvo se mover pelo quarto, sentando-se em uma cadeira próxima. Ela virou o rosto na direção dele, sem enxergar, mas sentindo sua presença intensa. Quem é esse homem? Perguntou enfim. Corvo não respondeu de imediato. Ela ouviu o estalo do isqueiro e o cheiro de fumaça se espalhou no ar. Um problema, ele disse, a voz mais grave do que o normal. Clara franziu o senho. Ele quer me comprar. A palavra soava horrível na própria boca. Corvo soltou um riso curto, sem humor. Quer. Ela apertou os dedos contra os lençóis, sentindo o coração martelar. E você disse não. Foi uma constatação, não uma pergunta. Corvo tragou o cigarro antes de responder. Eu disse que, por enquanto, você não está disponível. Clara sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo. Isso significa que um dia eu vou estar? Não, eu não quero isso para você. Disse isso e se dirigiu até a porta, então parou e falou. Hoje a casa vai funcionar, então não saia, ele disse, com um tom de comando. Fique aqui. Mais tarde, eu volto para dormir com você. Lá embaixo, Corvo organizava tudo com precisão. Ele dava ordens às meninas, conferia os pagamentos e mantinha tudo sob controle. Mas sua mente estava em outro lugar. Tudo o que ele queria era subir. Quando finalmente terminou, subiu as escadas com passos firmes e empurrou a porta do quarto. Sentiu o cheiro de comida no ar, e o som da água correndo no banheiro indicava que Clara estava no banho. Ele pensou em esperar, mas então ouviu um barulho alto. Um tombo. Clara? Nenhuma resposta. O instinto falou mais alto. Corvo atravessou o quarto e abriu a porta do banheiro sem hesitar. O vapor quente tomou conta do ambiente, e, no chão, Clara estava caída, tentando se erguer, os cabelos úmidos grudando na pele. Merda! Ele se abaixou rapidamente, pegando-a nos braços sem esforço. Clara engasgou com o susto. O que você? Corvo, me solta. Ela tentou cobrir o corpo, mas ele a segurava firme. Você se machucou? A voz dele saiu mais grave do que o normal. Não, só escorreguei. Mas eu consigo levantar sozinha. Ele ignorou a resposta e a segurou com mais cuidado, os músculos se contraindo ao sentir a pele quente dela contra a sua. Você está tremendo, ele observou, e seu tom mudou de preocupação para algo mais profundo. Clara sentiu o rosto pegar fogo. Estava completamente nua nos braços dele. Corvo, por favor, me solta. Ele hesitou por um momento, depois suspirou e a colocou de pé, mas sem soltá-la totalmente. Segura firme em mim.
Ela engoliu em seco, sentindo o calor dos braços dele envolvendo sua cintura. Eu consigo sozinha, insistiu, tentando esconder o nervosismo. Ele riu baixo, inclinando o rosto até que sua respiração roçasse a pele dela. Não parece. Clara apertou os lábios, tentando ignorar o arrepio que percorreu seu corpo. Eu, só me assustei. E ficou vermelha também. O tom dele era divertido. Ela franziu a testa. Como? Você sabe? Porque eu conheço quando alguém está sem graça. Clara quis responder, mas estava ocupada demais tentando acalmar o coração acelerado. Você não precisa ficar com vergonha, Corvo murmurou. Você é linda. Clara sentiu as pernas ficarem fracas. Por que você diz essas coisas? Ele sorriu contra sua pele. Porque são verdade. O silêncio pairou entre os dois. A água ainda escorria pelo corpo dela, e Corvo passou um braço ao redor de sua cintura para ajudá-la a se equilibrar melhor. Eu queria tomar banho, ele disse, quase como uma provocação, só não sabia que seria tão bem acompanhado. Clara sorriu envergonhada. Você sempre fala assim? Só quando quero provocar. Ela mordeu o lábio, tentando recuperar o controle sobre a situação. Você ainda tem medo de mim? Ele perguntou, dessa vez mais sério. Clara hesitou. Eu não sei. Você me deixa confusa. Ele a puxou um pouco mais para perto, seu peito encostando no dela. Você mexe muito comigo, menina. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu te quero. Mas não desse jeito. Ela sentiu o coração acelerar. O que você quer de mim, Corvo? Ele se inclinou ainda mais, e Clara sentiu os lábios dele roçarem de leve sua testa. Quero que seja minha. Mas não há força, com medo de mim. Ela engoliu em seco. Já beijou alguém antes? Ela abaixou a cabeça. Não. Ele ergueu seu queixo com delicadeza. Como conseguiu afastar os homens de você sendo tão linda? Clara hesitou antes de responder. Porque ninguém nunca me fez querer ser beijada. Os olhos dele se fixaram nos lábios dela. E eu faço. Eu, não sei. Então me deixa te mostrar. Corvo. Posso te beijar, Clara? Ela ficou em silêncio por um momento, então sussurrou. Sim. O sorriso dele foi lento, satisfeito. Ele a puxou para si, e os lábios dele encontraram os dela. No início, foi um beijo suave, exploratório. Mas, conforme Clara relaxava, ele aprofundou o toque, tornando-o mais intenso. As mãos dele deslizaram por sua cintura, e ela segurou os ombros dele para se equilibrar. Então, de repente, Corvo interrompeu o beijo, respirando fundo. É melhor você sair agora, disse, a voz rouca. Ou eu não vou conseguir parar. Clara sentiu o corpo inteiro formigar. Ela sabia que precisava sair. Mas parte dela não queria. Ela se afastou devagar, sentindo as pernas trêmulas. Corvo a observou por um longo instante, seus olhos ainda carregados de desejo. E Clara soube que, depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. Corvo ficou ali, debaixo do chuveiro, deixando a água escorrer pelo rosto e pelas roupas encharcadas. Passou as mãos pelo cabelo, respirando fundo. Ah, Corvo, murmurou para si mesmo, ironicamente. Desde quando você ficou tão bonzinho, hein? Fechou os olhos, tentando afastar a sensação do corpo quente de Clara contra o seu, o gosto dela ainda em seus lábios. Maldição! Ele nunca tinha se sentido assim antes. Deixou a água cair mais um pouco, esperando que o desejo se dissipasse, mas sabia que era inútil. No fim, soltou um suspiro resignado e desligou o chuveiro. Do lado de fora. Clara ainda estava ofegante, sentada na beira da cama, enrolada na toalha. O beijo ainda queimava em seus lábios. Seu primeiro beijo. Passou os dedos sobre a boca, relembrando a sensação. O que aquilo significava? O que aconteceria agora quando ele fosse dormir com ela?
Ela tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia uma bagunça. O coração batia forte, e ela não sabia se era nervosismo ou outra coisa. Clara ficou em silêncio por um momento antes de se levantar. As pernas ainda pareciam um pouco trêmulas, mas ela se forçou a ignorar isso. Pegou a camisola limpa que Judith havia deixado para ela e se vestiu, tentando acalmar a mente agitada. Assim que deitou na cama, puxou o cobertor até o peito e respirou fundo. O tecido macio contra sua pele deveria ser reconfortante, mas seu coração ainda batia rápido. O beijo. Ela passou os dedos nos lábios outra vez, tentando entender o que sentia. Ouviu os movimentos de Corvo no quarto. Ele estava se trocando, se movimentando sem pressa. O silêncio entre eles era pesado, carregado de algo que Clara não sabia nomear. No que você tá pensando? A voz dele veio baixa, cortando o silêncio. Clara hesitou, mas respondeu. No beijo. Corvo parou o que estava fazendo. E o que tem ele? Foi, meu primeiro. O colchão se moveu um pouco quando ele se sentou. Clara sentiu que ele estava olhando para ela, mesmo sem poder ver. E gostou. Ela apertou os dedos contra o cobertor. Não sei. Corvo soltou um riso baixo. Quer tentar de novo? Clara sentiu o rosto esquentar. O que deveria responder? Clara apertou o cobertor entre os dedos, sentindo o calor se espalhar por seu rosto. Seu coração batia rápido, e ela sabia que Corvo ainda estava olhando para ela, esperando por uma resposta. Eu não sei, sussurrou. Corvo soltou um riso baixo, mas não parecia debochado, e sim, paciente. Tudo bem, disse ele, a voz rouca. Mas se quiser, é só me dizer. Ela ouviu ele se mexer, provavelmente terminando de se trocar. O colchão afundou um pouco quando ele se deitou ao lado dela. Clara prendeu a respiração. Ela sentia a presença dele tão perto, o calor do corpo dele ao seu lado, o cheiro dele, aquele aroma amadeirado misturado ao frescor do banho. Era intimidador e ao mesmo tempo, reconfortante. Tá nervosa? Ele perguntou depois de um tempo. Clara hesitou antes de responder. Um pouco. Eu disse que não vou tocar em você se não quiser. Eu sei, murmurou ela. O silêncio se estendeu entre eles. Corvo se virou na cama, e Clara ouviu o som dos lençóis se movendo. Se quiser, eu fico do outro lado, ele ofereceu. Clara apertou os lábios. Não sabia explicar, mas não queria que ele fosse para longe. Não precisa. O colchão se mexeu levemente quando ele relaxou o corpo. Boa noite, passarinha, ele disse, a voz mais baixa, quase um sussurro. Clara sentiu um sorriso leve se formar em seus lábios. Boa noite, Corvo. O silêncio voltou a reinar no quarto, mas, dessa vez, não era sufocante. Era tranquilo. E, pela primeira vez em muito tempo, Clara adormeceu sem medo. Enquanto isso, Souza estava em ligação com a mãe de Clara. Marlene suspirou do outro lado da linha, a voz carregada de impaciência. Eu fiz o que tinha que fazer, Souza. Você demorou demais, e eu não podia esperar. Não podia esperar? Ele zombou, a raiva fervendo em seu tom. A garota era minha. Nós tínhamos um acordo, Marlene. Eu precisava do dinheiro. Ela rebateu, sem paciência. E o Corvo pagou bem. Souza apertou o telefone com força, os dentes cerrados. E agora? Ele não quer se desfazer dela. Acha que eu vou deixar isso barato? Você faz o que quiser, Marlene disse, indiferente. Desde que não me envolva nisso. Você já está envolvida, sua idiota. Souza rosnou. Eu quero a garota. O silêncio do outro lado foi suficiente para que Souza soubesse que ela também tinha medo de Corvo. Preciso pensar no que fazer, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Corvo não era um homem qualquer. Se ele tinha decidido que Clara era dele, Souza sabia que tomá-la dele não seria fácil.
mas ele não ia desistir. De jeito nenhum. Corvo sempre dormia com mulheres diferentes. Era um hábito, um ciclo do qual nunca havia sentido necessidade de escapar. Mas naquela manhã, ao abrir os olhos e sentir o corpo pequeno de Clara ao seu lado, percebeu que algo estava diferente. Ele olhou para ela, ainda adormecida na cama, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Clara era cega, mas de alguma forma, ele sentia que ela ouvia de uma maneira diferente das outras. Ela dormia tranquilamente, a respiração leve e o rosto relaxado. Ele se apoiou em um dos cotovelos, observando-a por um instante. A pele dela parecia tão suave, os lábios entreabertos, convidativos. Um sorriso preguiçoso surgiu em seu rosto enquanto ele se inclinava, roçando os lábios nos dela em um beijo suave. Clara acordou, mesmo sem enxergar, ela sabia exatamente quem era, o calor de seu corpo era familiar. Bom dia, passarinha, Corvo murmurou, seus lábios tocando os dela em um beijo suave. Clara, ainda atordoada pela manhã, retribuiu o beijo, sentindo o gosto de Corvo e o calor do seu corpo. Bom dia, ela sussurrou, com um pequeno sorriso. Corvo se afastou apenas o suficiente para observá-la. Eu já ia sair da cama, mas agora, depois desse beijo, fiquei querendo mais. Clara sorriu, um pouco sem jeito. O calor subiu pelo seu rosto quando sentiu os dedos dele roçarem seus lábios, traçando-os com suavidade antes de puxá-la para um novo beijo. A boca dele tomou a dela com mais firmeza, um beijo profundo, intenso. Clara retribui deixando-se levar pela sensação. Quando finalmente se afastaram, Corvo sorriu. Vou te ensinar a namorar. Clara franziu a testa, mas havia diversão em sua expressão. E você sabe namorar? Provocou. Ele riu. Sei o bastante. Ela hesitou por um instante antes de perguntar. Eu posso tocar no seu rosto? Quero saber como você é. Corvo arqueou uma sobrancelha, mas logo sorriu. Você pode me tocar onde quiser, disse com malícia. Clara sentiu o rosto esquentar, mas ergueu a mão devagar, tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. Deslizou suavemente pelo maxilar forte. Sentindo a textura da barba por fazer. Subiu até as maçãs do rosto, os contornos definidos, as sobrancelhas arqueadas. Os dedos pararam nos lábios dele. E Corvo aproveitou para mordiscar de leve a ponta de um deles, fazendo-a soltar um pequeno riso surpreso. Você é bonito, disse ela, sorrindo. Corvo riu. É o que todas dizem. Clara apertou de leve o ombro dele. Convencido. Ele sorriu, inclinando-se novamente. Deixa eu te beijar mais um pouco. Os lábios dele voltaram a encontrar os dela, e dessa vez o beijo foi mais intenso, mais demorado. Corvo deslizou a mão pela perna dela, subindo lentamente. Pelos contornos delicados de sua pele. Clara estremeceu sob o toque, o coração acelerado. Quando ele chegou mais acima, ela segurou sua mão, hesitante. Corvo se aproximou de seu ouvido, sua voz rouca e baixa. Deixa, vai. Por favor. Eu, não sei, murmurou Clara, quase sem voz, os dedos torcendo o tecido fino da camisola. Corvo suspirou, recuando levemente, mas sem se afastar completamente. Tudo bem, passarinha, disse ele, a voz baixa, mas com um tom divertido que a fez franzir o senho. Vou ter paciência com você. Clara sentiu o rosto esquentar com o jeito descontraído dele. Tá rindo de quê? Perguntou, tentando soar firme, mas a insegurança transparecia em sua voz. Ele riu baixo, aquela risada rouca que parecia preencher o espaço ao redor dela. De você. Da sua cara assustada. Ela apertou os braços contra o corpo, como se tentasse se proteger. Eu não tô, assustada, respondeu, mas sua voz soou hesitante. Não. Ele inclinou-se ligeiramente, e Clara sentiu o calor do corpo dele se aproximar. Sua mão deslizou pela lateral do corpo dela, devagar, até roçar a pele da coxa por baixo da camisola. O toque era leve, mas carregado de intenção. Então, se eu fizer isso aqui, você não sente nada?
Eu posso continuar, né? Provocou, a voz quase um sussurro. Ela prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Não conseguiu responder, as palavras pareciam travar em sua garganta. Ele riu novamente, satisfeito, e afastou a mão com calma, como se já soubesse a resposta. Você é tão inocente, passarinha, disse, o tom ainda brincalhão, mas agora mais suave. Vou ter que te ensinar muita coisa. Clara ouviu o som dele se afastando, o farfalhar das roupas e os passos em direção à porta. Melhor eu sair antes que você me tente mais. Ele parou por um instante, e ela pôde ouvir o sorriso em sua voz. Até mais tarde, passarinha. Até mais tarde, murmurou Clara, quase inaudível, quando a porta se fechou atrás dele. Ela ficou ali, imóvel, o calor do toque dele ainda marcando sua pele. A respiração estava descompassada, e sua mente parecia um turbilhão. O que ele tá fazendo comigo? Pensou, apertando a mão contra o peito. Eu quero ele. Quero fazer amor com ele. As horas arrastaram-se, e Clara não conseguia desviar os pensamentos dele. Tentou ouvir o som dos pássaros do lado de fora, mas tudo parecia abafado comparado ao silêncio em seu coração. Quando finalmente ouviu passos firmes e familiares voltando, seu corpo inteiro ficou em alerta. A porta rangeu, e o cheiro dele, tão característico, encheu o quarto. Passarinha, chamou ele, a voz baixa, mas carregada de algo que fazia o coração dela disparar. Não achou que eu ia te deixar sozinha por muito tempo, né? Ela se virou em direção à voz, os dedos tocando o colchão ao seu lado como se buscasse estabilidade. Eu sabia que você ia voltar, murmurou, a timidez evidente em seu tom. Ele se aproximou devagar, até ela sentir o calor dele próximo outra vez. Quando ele segurou sua mão, os dedos dele se entrelaçaram nos dela, quentes e seguros. Tá nervosa? Perguntou ele, a voz mais baixa agora. Não, quer dizer, um pouco, admitiu, baixando o rosto, mesmo que soubesse que ele podia ver sua timidez. Ele riu de leve e ergueu a outra mão, tocando suavemente o rosto dela. Não precisa ficar assim. Eu tô aqui. Ela sentiu, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som de suas respirações. Então, Corvo inclinou-se para beijá-la. Foi um beijo calmo, mas que fez cada sentido dela se acender. Clara sentiu as mãos dele na cintura, puxando-a para mais perto. Quando ele se afastou, ela ainda estava tentando recuperar o fôlego. Clara, disse ele, sua voz mais séria agora. Quer me falar alguma coisa? Ela hesitou, o rosto corando ao máximo. Eu quero, começou, a voz quase sumindo. Fala, passarinha. O que você quer? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, a voz tão perto que ela sentia o calor dele enquanto ele falava. Quero fazer amor com você, sussurrou, quase inaudível. Corvo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ela disse. Então, a voz dele veio mais baixa, carregada de ternura. Tem certeza? Ela assentiu rapidamente, sem conseguir falar. Então eu vou cuidar de você, passarinha, disse ele, e a beijou de novo, agora com mais intensidade, como se quisesse transmitir todo o carinho e desejo que sentia. Começou ele, a voz agora grave e intensa. Você sabe que não precisa ter medo, né? Ela sentiu, embora a timidez ainda a envolvesse. Eu confio em você, respondeu, quase num sussurro. Ele se aproximou devagar, os lábios roçando os dela num beijo lento e profundo. Clara segurou a respiração, cada toque dele parecendo incendiar sua pele. Quando ele se afastou um pouco, ela o chamou. Corvo. Ele riu baixo, mas havia algo diferente no tom. Meu nome não é Corvo. Ela franziu a testa, confusa, virando o rosto em direção à voz dele. Não. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, os polegares acariciando suavemente sua pele. Meu nome é Rafael, disse ele, a voz carregada de sinceridade. E é com o Rafael que você vai fazer amor esta noite.
o coração de Clara disparou com a intensidade das palavras. Era como se ele tivesse acabado de entregar algo precioso, algo que ela sabia que ninguém mais tinha. Rafael, repetiu ela, o nome saindo tímido, mas carregado de emoção. Ele sorriu, inclinando-se novamente para beijá-la. Dessa vez, o beijo era mais profundo, mais intenso, e ela se agarrou a ele, os braços ao redor do pescoço dele como se estivesse mergulhando naquele momento. Rafael a deitou com cuidado, as mãos firmes, mas gentis, explorando seu corpo com uma paciência que parecia infinita. Clara sentiu cada toque era uma experiência nova, o calor dele se misturando ao dela. Você está bem? Perguntou ele, a voz um sussurro. Estou, respondeu, com um sorriso tímido. Ele segurou a mão dela, guiando-a para tocar seu rosto. Eu quero que você me conheça, Clara. Não só com o toque, mas aqui, disse ele, pressionando a mão dela contra seu peito. Quero que você sinta tudo. Ele deixou que as mãos dela explorassem seu corpo guiando seus movimentos tímidos. Os movimentos de Rafael eram lentos, cuidadosos, como se ele quisesse prolongar o momento para que ela sentisse cada segundo. Acariciando e beijando com intensidade cada parte do corpo dela. Quando finalmente se uniram, Clara deixou escapar um suspiro, o nome dele nos lábios. Rafael. Ele beijou sua testa, seus lábios, seu pescoço, murmurando palavras suaves que ela não sabia se eram para ela ou para ele mesmo. Você é minha, Clara, só minha meu amor, disse ele, a voz carregada de emoção. Ela sorriu, sentindo-se inteira como se algo finalmente tivesse se encaixado dentro dela. Naquela noite, Rafael e Clara se perderam um no outro, em um momento que parecia suspenso no tempo. O mundo lá fora desapareceu, deixando apenas eles, entregues ao desejo, à conexão profunda e ao amor que finalmente encontrava espaço para florescer entre os dois. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Souza estava em uma conversa tensa com Magali, uma mulher do bordel que tinha uma paixão não correspondida por Corvo e, agora, uma inveja crescente de Clara. Eu posso pagar bem, Magali, Souza disse, tentando convencer a mulher. Quero que você me ajude a tirar a garota de lá. Ele não vai ficar com Clara. Ela tem que ser minha. Magali, por sua vez, estava disposta a tudo, mas ainda havia uma incerteza. Ela sabia o quanto Corvo era perigoso, e não estava disposta a se meter em algo que pudesse lhe causar problemas. Ela tinha ciúmes de Clara, mas ao mesmo tempo, sabia que mexer com Corvo poderia ser fatal. Eu vou pensar nisso, Corvo é um homem perigoso, já matou gente por menos que isso. Se descobrir vai me matar, Magali disse. A luz do sol atravessava as cortinas finas, deixando o ambiente banhado por um tom dourado suave. Clara estava sentada na beira da cama, os pés descalços tocando o chão frio, enquanto passava a ponta dos dedos distraidamente sobre o tecido do lençol. Corvo ainda estava largado na cama, os braços cruzados atrás da cabeça, observando-a com aquele sorriso preguiçoso e cheio de malícia. Tá com fome, passarinha? Ele perguntou, rompendo o silêncio. Clara balançou a cabeça, mas havia algo em sua expressão que Corvo percebeu de imediato. Não é só fome, né? Ele se sentou, puxando-a pelo braço para que ela voltasse a deitar ao seu lado. O que tá te incomodando? Eu te machuquei. Ela hesitou, mordendo o lábio. Você é sempre assim? Perguntou, a voz baixa. Assim como? Corvo arqueou uma sobrancelha, intrigado. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sempre tão envolvente? Com todas as mulheres? Corvo soltou uma risada curta. Ah, então é isso. Tá com ciúmes, passarinha? Ela corou imediatamente, tentando se afastar, mas ele a segurou pelo pulso, puxando-a de volta. Não é ciúmes, ela rebateu, sem muita convicção. Eu só fico pensando. Você já esteve com tantas mulheres, e eu não quero ser só mais uma. O sorriso dele diminuiu, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho brincalhão. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Elas não significam nada. Nunca significaram.
E eu? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Ele ficou em silêncio por um momento, estudando-a. Então, com uma seriedade que Clara não esperava, respondeu. Você já é diferente, passarinha. Antes que ela pudesse dizer algo, alguém bateu na porta. Corvo. A voz feminina era melosa, cheia de intenção. Ele suspirou, soltando Clara e indo abrir a porta. Magali entrou com um sorriso que deixava claro suas intenções. Pensei em te fazer companhia, disse ela, ignorando a presença de Clara no quarto. Clara ficou rígida, apertando o lençol em suas mãos. Magali, Corvo começou, mas antes que ele pudesse terminar, a garota se aproximou, passando os braços ao redor do pescoço dele. Você sabe que eu faço tudo para te agradar, né? Ela sussurrou. Clara sentiu uma onda de raiva e desconforto tomar conta de si, mas antes que pudesse reagir, Corvo afastou Magali com firmeza. Não. A palavra saiu direta, quase fria. Magali piscou, confusa. Não. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos de Clara, que estava imóvel na cama. Eu disse não. Magali bufou, claramente ofendida, e saiu batendo os pés. Vai enjoar dela também e depois sumir com ela igual às outras, saiu resmungando. Corvo voltou para perto de Clara, sentando-se ao lado dela. Clara estava experimentando os ciúmes pela primeira vez. Então perguntou. Você já ficou muitas vezes com ela? Sim, respondeu ele com sinceridade. E com as outras você também já ficou? Sim. Eu vivo num bordel, Clara, é quase impossível isso não acontecer. E eu? Vai me tratar assim também? Não, você é diferente. Você agora é minha mulher. Clara ainda estava processando o que havia acontecido. Por quê? Ela perguntou, a voz carregada de dúvida. Ele sorriu de lado, inclinando-se para beijar a testa dela. Porque eu só quero você. Clara sentiu o peito se aquecer com as palavras, embora ainda houvesse uma parte de si que hesitava em acreditar completamente. Então, prova. Corvo arqueou uma sobrancelha, o sorriso voltando. Provar? Tá me desafiando, passarinha? Ela mordeu o lábio, mas assentiu. Ele riu, jogando-se na cama ao lado dela. Eu já tô mudando por sua causa, sabia? Clara franziu o senho. É mesmo? É, e isso me assusta um pouco. Mas sabe de uma coisa? Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Assustador ou não, eu tô gostando. Agora vem pra cá, hoje você não sai dessa cama. Você não cansa nunca? Disse, rindo. Não com você, te quero desde o dia que eu te ajudei a trocar de roupa, quase fiquei maluco. Minha vontade foi te pegar ali mesmo, mas eu não queria te machucar. Eu estava com muito medo, disse ela. Eu sei, por isso eu não insisti. Mas eu já tava pra enlouquecer, disse gargalhando. Clara sorriu. Seu bobo. É verdade, mas eu não te tocaria sem você pedir, disse isso beijando suavemente seus lábios. Vamos tomar um banho? Convidou ele. Tá bom. A água morna escorria pelo corpo deles que estavam abraçados se beijando. Corvo então puxou Clara fazendo ela passar as pernas pela cintura dele, e fez amor com ela mais uma vez. Clara delirava de paixão, com gemidos e sussurros. Até atingirem o clímax ela relaxou sentindo o calor dele se espalhando dentro dela mais uma vez. Ele disse baixinho. Você tá me deixando maluco. Ela sorriu e o beijou. Agora vou pedir pra Judite trazer comida pra gente. Ou vamos morrer de fraqueza de tanto fazer amor. Clara riu tímida. Após saírem do banho ele ligou pra Judite. O que você quer, Corvo? Traz comida aqui no meu quarto, ele pediu, a voz mais suave agora, mas com o mesmo tom imponente de sempre. Judite entrou em seguida, trazendo um prato bem preparado o suficiente para os dois. Corvo a observou enquanto ela colocava a comida na mesa ao lado da cama e saia com um sorriso discreto.
Experimenta isso aqui, passarinha. Ele disse, com uma voz suave, enquanto pegava um pedaço da comida com o garfo. Tá uma delícia. Realmente está bom, ela disse, com um sorriso tímido. Corvo observou a reação dela com um brilho no olhar. Fico feliz que tenha gostado. Quero te dar tudo o que você merece, ele respondeu, seu tom suave, mas com uma intensidade que ela não podia ignorar. Você é muito cuidadoso comigo, ela disse. Ele deu uma risada suave, tocando suavemente o rosto dela. Eu só faço isso porque você é minha, passarinha. E vou cuidar de você sempre. O som suave do couro sendo ajustado ecoava pela sala enquanto o corvo se preparava. Clara estava sentada na cama, seus sentidos atentos ao movimento ao redor, já acostumada ao jeito de corvo se vestir. Ela sentia a mudança na atmosfera, o momento da despedida iminente. Corvo pegou a jaqueta preta no armário, vestindo-a com a precisão de sempre. Ela podia ouvir o som das roupas sendo ajustadas, o zíper sendo fechado. Quando ele terminou, ela ouviu o som de seus passos se aproximando, sentindo sua presença ao lado dela. Ele se inclinou levemente, colocando uma das mãos suavemente em seu ombro. Clara sentiu o toque e, instintivamente, sorriu, mas seu coração estava apertado, ciente de que ele logo teria que ir. Não se preocupa, passarinha, ele disse, sua voz baixa e reconfortante. Vou descer rapidinho. Fica tranquila. Clara tocou a mão dele, como se precisasse de algo sólido para se agarrar. Vai ficar tudo bem, eu sei, ela respondeu, com a voz suave, tentando esconder a apreensão. Corvo sorriu, sentindo a tensão dela. Ele acariciou seu rosto suavemente. Eu volto logo, você sabe disso. E nada vai me afastar de você. Clara sentiu o calor das palavras dele e a segurança que transmitiam. Ela não queria que ele fosse, mas sabia que ele precisava cumprir com suas obrigações. Fica bem lá embaixo. Eu vou esperar por você, ela disse, confiando em suas palavras, mesmo que o desconforto ainda estivesse presente. Ele beijou a testa dela, um gesto de carinho, antes de se afastar e caminhar em direção à porta. O som de seus passos ecoou no corredor enquanto ele descia as escadas, deixando Clara sozinha no quarto, mas com a certeza de que ele voltaria para ela. Enquanto isso, no quarto de Magali. O telefone tilintou baixinho no quarto de Magali, e ela atendeu rapidamente, sem perder tempo com formalidades. Souza, vou te ajudar. Do outro lado da linha, homem rosnou. Tô ouvindo. Magali olhou para a porta, certificando-se de que ninguém estava por perto. Vamos aproveitar o movimento de hoje. Vou cortar uns fios e guiar seus homens até o quarto dele. Eles pegam a garota e somem com ela. Houve um instante de silêncio antes da resposta de Souza. Certo. Que horas ele vai estar lá embaixo? Magali bufou, irritada. Ainda não sei. Ele não sai de cima daquela ordinária. Tá obcecado por ela. A resposta de Souza veio carregada de ódio. Desgraçado. Ela era pra ter sido minha primeiro. Agora esse marginal tá comendo ela direto. Magali sentiu um gosto amargo na boca. Ela também pensava o mesmo, mas não admitiria. Mas isso acaba hoje. Sua voz saiu fria. Ela desligou o telefone e pegou uma tesoura de costura, enfiando-a no bolso. Era hora de agir. Corvo estava no centro do salão, rodeado pelas mulheres que se aproximavam dele, tentando atrair sua atenção. Algumas o olhavam com interesse, outras com desejo. O clima estava quente, e a movimentação no bordel era intensa. Mas Corvo estava distante, seus olhos fixos em um único ponto, Clara. Mesmo rodeado por aquelas mulheres, sua mente estava com ela. Magali estava observando tudo de longe, se escondendo nas sombras, esperando o momento certo para agir. Ela já sabia que Corvo estava distraído, o que tornava ainda mais fácil colocar o plano em ação. Com um sorriso maquiavélico, ela se afastou da mesa onde estava sentada e foi até um canto mais reservado do bordel. Ali, ela pegou o telefone e discou o número de Souza, ansiosa para confirmar que tudo estava pronto.
Tá na hora, disse ela, com um tom de calma que contrastava com a tensão que sentia por dentro. O movimento tá alto, e Corvo está lá embaixo, com as mulheres ao redor dele. Agora é o momento certo. Do outro lado, a voz de Souza respondeu, impaciente, mas com um tom de aprovação. Você tem certeza? Souza perguntou, já sabendo que ela estava prestes a colocar o plano em ação. Se você falhar, Magali. Não vou falhar, Souza, ela interrompeu, com um tom firme. Eu sei exatamente o que fazer. Agora vou cortar os fios e deixar tudo escuro. Depois, vou guiar seus homens até o quarto de Corvo. Ele não vai nem perceber. Vamos pegar Clara. Com um movimento rápido, ela desligou o telefone e se dirigiu para o painel de luzes. Magali havia se preparado para isso com antecedência. Ela sabia onde estavam os interruptores, sabia exatamente onde cortar os fios para que o bordel ficasse no escuro. Com um canivete afiado, ela começou a cortar os fios que alimentavam as luzes principais. Em poucos segundos, uma tensão carregada tomou conta do ambiente. O barulho dos risos e conversas foi interrompido pela queda de energia. As luzes começaram a piscar e, então, se apagaram completamente. O bordel inteiro mergulhou na escuridão. Corvo olhou ao redor, sentindo a mudança no ambiente. As mulheres que estavam ao seu redor começaram a se agitar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Corvo não estava mais prestando atenção nelas. Ele sentia uma leve tensão na atmosfera, algo não estava certo. Ele ouviu o barulho do pânico crescente, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, Magali, já escondida na escuridão, guiava os homens do Souza até o quarto do Corvo para pegar a Clara. O som da escuridão se espalhou pelo bordel quando as luzes se apagaram, e, em seguida, a agitação tomou conta do ambiente. Clara, no quarto, sentiu o silêncio de repente, mas não entendeu a gravidade da situação. Ela tateava o lençol, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouviu passos rápidos e pesados no corredor. Antes que pudesse se mover ou fazer qualquer coisa, a porta do quarto se abriu com força, e duas mãos a agarraram. Clara tentou reagir, mas sua visão nublada não podia ajudá-la a identificar quem estava ali. Ela sentiu o puxão forte e a pressão de um corpo contra o seu. O pânico começou a crescer em seu peito enquanto os sequestradores a arrastavam para fora do quarto. Calma, lindeza, fica quietinha, uma voz fria e ameaçadora falou perto de seu ouvido. Clara tentou gritar, mas as mãos ásperas impediram. Ela não conseguia distinguir a identidade do homem, mas seu instinto de sobrevivência disparou. Com força, ela foi empurrada para um corredor, onde tinha mais homens. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desabado em um único movimento. Quando chegaram à porta do bordel, Clara foi jogada no banco traseiro de um carro, e a porta foi batida com força. Ela ouviu o motor ligar e o carro começar a se mover, sua mente aflita tentando entender o que estava acontecendo. Antes do carro se distanciar, ela soltou um grito de desespero, que ecoou pela. Mas não havia ninguém para ouvir. No andar de baixo, Corvo estava distraído, quando, de repente, o grito de Clara cortou o ar. Seus sentidos ficaram alertas. Ele correu em direção à porta, já imaginando o que poderia estar acontecendo. Ele correu para fora do bordel, seus olhos focados no carro que começava a se afastar. Sem hesitar, Corvo correu para o seu próprio carro e partiu atrás deles. Seu coração batia rápido enquanto ele tentava alcançar o veículo. Mas acabou perdendo de vista, então seguiu até a casa do Souza, mas ao chegar lá, encontrou a casa vazia. Ninguém. O que significava que Clara ainda estava com os sequestradores. Corvo sentiu a raiva e o desespero tomarem conta de seu corpo. Ele sabia que havia mais por trás disso. Ele lembrou-se de algo crucial: Magali. A mulher estava perto da caixa de força pouco antes do apagão. Com isso em mente, ele girou rapidamente nos calcanhares e retornou ao bordel. Ao entrar, ele não perdeu tempo e se dirigiu diretamente à sala onde Magali estava. Ele a puxou pelo braço com força, sua raiva visível. Eu sei que você sabe onde ela está,
Corvo rosnou, a voz carregada de ameaça. Me diga agora, ou eu vou fazer você se arrepender de tudo. Magali, pálida, tentou se afastar dele, mas ele não a deixou ir. Eu não sei do que está falando. Ela tentou negar, mas Corvo apertou seu braço com mais força. Você estava perto da caixa de força. Eu vi você. Ele gritou, apertando seu pescoço. Onde Souza levou Clara? Magali tremia, e a expressão de desespero em seu rosto era visível. Com um suspiro resignado, ela cedeu à pressão. Para um casebre abandonado, na saída da cidade, ela finalmente disse, a voz falha. Corvo a soltou abruptamente, seu rosto se contorcendo com raiva. Ele sabia que precisava ir rápido. Você vai ficar aqui, Judite, tranca ela no meu quarto, ele disse, antes de virar as costas e sair, correndo para reunir seus homens e seguir até o local indicado. Corvo estava furioso. O grito de Clara ainda ecoava em sua mente enquanto ele acelerava o carro, tentando alcançar os sequestradores. Cada curva e cada movimento parecia mais uma eternidade. Seus homens estavam atrás dele, prontos para ajudar, mas ele sabia que era ele quem deveria estar à frente, quem deveria salvar Clara. Chegando ao casebre abandonado, Corvo estacionou seu carro a alguns metros de distância, sem fazer barulho. Ele sentiu a tensão em seu corpo, como se cada passo que desse fosse crucial para o destino de Clara. O barulho dos tiros começou a preencher o ar, e a adrenalina de Corvo se intensificou. Ele e seus homens correram até a porta do casebre, que estava ligeiramente aberta. Sem hesitar, Corvo entrou com sua arma em punho, observando rapidamente os arredores. A luz era fraca, mas ele logo ouviu os gritos abafados de Clara vindo do fundo do local. O som da sua voz o guiava como uma flecha certeira, e ele seguiu a direção, o coração batendo forte. Quando ele finalmente alcançou a sala, o cenário diante dele fez sua raiva transbordar. Souza estava em cima de Clara, tentando arrancar as roupas dela. Ela estava indefesa, seu corpo tremendo sob o peso do homem. Você nunca mais vai colocar as suas mãos na minha mulher. Corvo gritou com toda a força de sua raiva e dor, antes de puxar o gatilho. O tiro atingiu Souza com precisão, e o homem caiu no chão, sem vida. Clara, assustada e tremendo, estava deitada no chão. Ela levantou a cabeça assim que ouviu o som do disparo e, com os olhos cheios de lágrimas, tentou se recompor. Corvo correu até ela, deixando sua arma de lado enquanto se ajoelhava ao seu lado. Clara, ele sussurrou, tentando controlar a emoção na voz. Você está segura agora. Eu não vou deixar ninguém te machucar, nunca mais. Ele a pegou nos braços, sentindo o corpo dela trêmulo, e a segurou com força, como se temesse que ela desaparecesse. Ela estava apavorada, mas a presença de Corvo trouxe-lhe um alívio imenso. Corvo, ela disse baixinho, com a voz embargada pela dor e pelo medo. Eu estava tão assustada. Corvo não sabia o que dizer, as palavras não pareciam suficientes. Tudo o que ele queria era levá-la para longe dali, onde ela nunca mais teria que passar por algo assim. Ele a abraçou com mais força, apertando-a contra seu peito. Vamos sair daqui, Clara. Está tudo bem. Eu estou com você agora, ele disse, com firmeza. Com a ajuda de seus homens, Corvo a levantou e a carregou até o carro, em seguida deu ordens para limparem tudo sem deixar rastro. O caminho de volta para o bordel foi silencioso, com a tensão ainda no ar, mas Clara sentia que nada poderia acontecer enquanto estivesse ao lado dele. Ele tinha salvado sua vida. Quando chegaram ao bordel, a sensação de alívio de Corvo foi mista com uma raiva crescente. Seus olhos se encontraram com os de Magali, que estava presa no seu quarto. O ódio que ele sentia pela mulher era gigantesco, e ele não precisou dizer nada. A raiva em seu olhar já falava por ele. Magali, Corvo disse, com a voz gelada, se aproximando dela com passos firmes. Eu já matei o Souza, agora só falta você. Magali entrou em desespero. Ela sabia que não havia mais como fugir. O homem que ela sempre teve tanto medo agora estava diante dela, com a fúria nos olhos. Mas antes que Corvo pudesse agir, Clara o segurou pelo braço.
Ela estava ainda um pouco abalada, mas havia algo em sua voz que o fez parar. Não, Corvo. Por favor, não a mate. Não quero que você mate mais ninguém. Corvo olhou para Clara, seu olhar suavizando com o pedido dela. Ele estava dividido. A raiva queimava dentro dele, mas ele sentia que, se fizesse aquilo por ela, talvez estivesse seguindo o caminho errado. Ele não queria que Clara o visse desse jeito, por ela ele queria mudar. Tudo bem, ele disse, com a voz firme, mas menos agressiva. Você está certa. Mas ela não pode mais ficar aqui. Magali, saia do bordel. Nunca mais apareça. Magali, tremendo, não ousou protestar. Ela sabia que não tinha mais espaço ali. Com um olhar vazio e derrotado, ela foi embora, sem mais palavras. Corvo então se voltou para Clara. Ele a puxou para si, envolvendo-a em seus braços com um suspiro profundo. Agora, você está segura. Nada vai te machucar novamente, ele disse, com uma ternura que raramente demonstrava. Clara sorriu fraco, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael. Você me salvou. Eu não sei como agradecer. Eu nunca imaginei que poderia ser feliz assim, em um lugar como esse. Corvo a olhou, seus olhos suavizando ao ver a vulnerabilidade dela. Ele sentiu uma necessidade imensa de protegê-la, de dar-lhe tudo o que ela merecia. E isso não era mais só uma questão de desejo, mas de compromisso. Clara, ele disse, com voz firme e cheia de emoção, você não tem que agradecer. Eu vou cuidar de você, de agora em diante, como minha mulher. E você vai viver como merece, com paz, amor e longe de todo esse inferno. Ela parou, seus olhos começando a brilhar com uma mistura de alívio e felicidade. Era difícil acreditar que, depois de tudo, ela poderia ter uma chance de ser feliz ao lado dele. Mas, naquele momento, ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Você vai me deixar cuidar de você agora. Vou encontrar alguém de confiança para cuidar do bordel e organizar a venda dele, e nós vamos começar uma nova vida, juntos, em outra cidade, longe de tudo isso. Só eu e você, Clara. Corvo então se ajoelhou diante dela, pegando sua mão com toda a seriedade. Clara, você aceita ser minha esposa? Eu quero passar o resto da minha vida com você. As palavras de Corvo emocionaram Clara profundamente. Ela sentiu seu coração bater mais forte, as lágrimas invadindo seus olhos. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Ela sabia que estava segura. Ele estava ali, ao seu lado, e ela o amava. Com um sorriso, ela respondeu. Sim, Rafael. Eu aceito. Corvo a beijou com todo o amor que sentia por ela, selando o compromisso entre eles. Agora, juntos, eles iriam começar uma nova jornada. A vida de Clara estava prestes a mudar para sempre, mas, mais importante, ela sabia que nunca mais estaria sozinha. Eles ainda não sabiam, mas ela já carregava no ventre o fruto desse amor. Fim.